Na remota fronteira entre Rússia e Finlândia, algo preocupante está acontecendo. Enquanto o mundo mantém seus olhos fixos na guerra na Ucrânia, outra situação preocupante se desenvolve silenciosamente mais ao norte da Europa. As imagens de satélite não mentem. Movimentos militares russos significativos estão sendo realizados próximos à fronteira com a Finlândia. Analistas militares ocidentais estão atentos a esses sinais. Eles observam com preocupação o que poderia representar uma nova frente de tensão entre a Rússia e a OTAN. E quer saber o que está por trás dessas imagens? Uma concentração militar russa que levanta questões sobre as intenções de longo prazo de Putin. Diversos relatórios apontam que a Rússia está expandindo sua presença militar próxima à fronteira com a Finlândia, sugerindo que os planos estratégicos de Putin podem ir além da atual campanha na Ucrânia. Essa movimentação ocorre justamente após a Finlândia ter abandonado décadas de neutralidade para ingressar na OTAN, uma decisão que não foi bem recebida na Rússia. Para entender como essa situação é perigosa, temos que olhar o histórico entre esses dois países. Isso porque a Finlândia já foi parte do Império Russo até conquistar sua independência em 1917. Mas essa liberdade foi ameaçada em 1939, quando Stalin lançou a Guerra de Inverno, invadindo o país e exigindo territórios estratégicos para afastar a fronteira de Leningrado, que atualmente é São Petersburgo. Apesar da resistência feroz dos finlandeses, que lutaram como leões na neve, o pequeno país foi forçado a ceder. O Tratado de Paz Russo, em 1940, arrancou cerca de 10% do território finlandês, incluindo a região da Carélia e a segunda maior cidade do país, Viborg. Quase 500 mil de finlandeses precisaram abandonar suas casas. A ferida dessa perda nunca cicatrizou completamente. Durante a Guerra Fria, a Finlândia adotou uma política de neutralidade cuidadosa para evitar provocar seu gigante vizinho. Esta finlandização significava que, em troca de manter sua soberania, o país se comprometeu a não aderir a alianças militares ocidentais. Mas quando Putin invadiu a Ucrânia em 2022, tudo mudou. De repente, os finlandeses viram o que poderia acontecer com eles. A agressão russa acendeu um alarme na Finlândia. Em maio de 2022, com apoio de quase 80% da população, a Finlândia solicitou ingresso na OTAN. Em abril de 2023, tornou-se oficialmente o 31º membro da Aliança Militar. Uma decisão histórica que quebrou décadas de neutralidade. E isso, como era de se esperar, enfureceu o Kremlin. Теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы нам. Это же очевидная вещь. As evidências da resposta russa são claras e estão se acumulando a cada dia. Múltiplos veículos de imprensa relatam a concentração militar russa na fronteira. O jornal Kyiv Independent revelou detalhes alarmantes em uma reportagem, mostrando que a Rússia está expandindo drasticamente uma base militar próxima à cidade de Petrozavodsk, a apenas 160 quilômetros da fronteira finlandesa. Essa base não é qualquer instalação militar. Está sendo transformada em um novo quartel-general capaz de comandar dezenas de milhares de soldados, força suficiente para formar a espinha dorsal de um ataque à OTAN. Imagens de satélite revelam que a Rússia está construindo novos depósitos militares na fronteira finlandesa e estendendo linhas ferroviárias por todo o distrito militar de Leningrado. Não são simples obras de infraestrutura, são as artérias logísticas que alimentarão tropas, equipamentos e munições para uma força expandida. O major Juha Kukkola, professor da Universidade de Defesa Nacional da Finlândia, descreveu bem o problema. Se você os vê construindo novas ferrovias ou renovando antigas, seria bom começar a prestar atenção. E não é só a Finlândia que está em perigo. Letônia e Estônia,
Pequenos países bálticos que também fazem fronteira com o Distrito Militar de Leningrado estão igualmente ameaçados. Segundo relatórios, essa movimentação é parte dos esforços de Putin para expandir o exército russo para aproximadamente 1.500.000 membros ativos, onde antes havia apenas pequenas brigadas no Distrito Militar de Leningrado. Análises indicam a possibilidade de formação de divisões completas, cada uma com cerca de 10.000 soldados. As ações russas parecem transmitir uma mensagem. Apesar das perdas na Ucrânia, o país mantém capacidade de reconstruir suas forças. Este processo de reforço militar está ocorrendo em um ritmo que tem surpreendido alguns analistas militares ocidentais. Antes da invasão da Ucrânia, a Rússia gastava 3,6% de seu PIB em defesa. Esse número disparou para 7%. Os gastos massivos em defesa sobrecarregaram a produção de armas do país e contribuíram para a abertura de novas fábricas militares. A produção disparou. Podemos ver isso no foco da Rússia em seus tanques principais de batalha T-90M. Em 2021, a Rússia construía cerca de 40 desses tanques anualmente. Agora, segundo fontes de inteligência ocidentais, está construindo 300 por ano. Durante grande parte da guerra na Ucrânia, analistas focaram nesses números no contexto das perdas russas. Segundo o Ministério das Finanças da Ucrânia, a Rússia perdeu mais de 10.700 tanques na guerra até abril de 2023. Isso equivale a aproximadamente 3.576 tanques por ano. Produzir 300 novos T-90M anualmente está longe de ser suficiente para repor o que a Rússia está perdendo na Ucrânia, mas não precisa ser. E isso levanta questões interessantes sobre a estratégia militar russa. É possível que o uso intensivo de equipamentos mais antigos na Ucrânia permita à Rússia preservar seus sistemas mais modernos. Segundo um relato de um oficial militar finlandês, muitos dos novos T-90M produzidos não estão sendo enviados para a guerra atual, mas permanecem em território russo, potencialmente aguardando para serem utilizados em outras situações estratégicas que o Kremlin considere prioritárias. A produção de artilharia também está em alta. Espera-se que a Rússia produza 20% mais canhões e munições de artilharia em 2025 do que em 2024. Adicione isso ao fluxo de artilharia vinda da Coreia do Norte, que enviou pelo menos 200 sistemas de artilharia de longo alcance para a Rússia em fevereiro. Essa realidade confronta muitos relatos de que a Rússia está ficando sem equipamento. Tudo indica que a Rússia está ficando sem equipamentos mais antigos usados na Ucrânia. No entanto, depender desses estoques soviéticos permitiu a Putin reconstruir e criar equipamentos modernos que ele pode, em breve, apontar para o resto da Europa. O general Christopher Cavoli, que lidera as forças americanas na Europa, descreveu bem o que está acontecendo, dizendo: o exército russo está se reconstituindo e crescendo a um ritmo mais rápido do que a maioria dos analistas antecipava. Em depoimento ao Comitê do Senado dos Estados Unidos em março, Cavoli disse: de fato, o exército russo, que arcou com o peso do combate, está hoje maior do que era no início da guerra. Alguns analistas apontam que a reestruturação militar russa na região pode ser parte de um reposicionamento estratégico mais amplo. Em 2024, a Rússia reorganizou seus distritos militares, incluindo estruturas associadas à defesa de grandes cidades como Moscou e São Petersburgo. Documentos indicam que essa reorganização pode buscar concentrar mais forças russas em sua fronteira ocidental. Embora o Distrito Militar de Leningrado não seja uma criação nova, observa-se uma mudança em sua utilização. Relatórios sugerem que, onde antes havia um número limitado de unidades militares, agora há preparativos para possivelmente acomodar milhares de soldados adicionais, numa região que faz fronteira com um país
que recentemente se juntou à OTAN. Além das atividades no distrito de Leningrado, relatórios indicam desenvolvimentos militares em outras áreas fronteiriças russas. Por exemplo, observa-se que o Distrito Militar de Moscou tem trabalhado na integração de rotas ferroviárias e rodoviárias com infraestrutura na Bielorrússia. Vale lembrar que a Bielorrússia serviu como base para parte da operação russa contra a Ucrânia em 2022. Essa integração logística com a Bielorrússia, país que faz fronteira com membros da OTAN como Letônia, Lituânia e Polônia, sugere um possível fortalecimento da capacidade militar russa, não apenas em relação à Finlândia, mas potencialmente visando outras frentes na Europa Oriental. E nesse sentido, o confronto entre Rússia e Finlândia seria o duelo mais desigual da história militar moderna. De um lado, temos a Rússia com 1.320.000 soldados ativos, que Putin planeja expandir para 1,5 milhão. Do outro, a Finlândia com apenas 24.000 militares profissionais. A Rússia possui cerca de 5.750 tanques de combate. A Finlândia conta com aproximadamente 200 tanques Leopard 2 de fabricação alemã. A vantagem russa em veículos blindados é avassaladora, mais de 10 vezes o número finlandês. No ar, a disparidade é ainda maior. A Rússia opera cerca de 1.500 aeronaves de combate de asa fixa e mais de 500 helicópteros de combate. A Finlândia possui apenas 62 caças FA-18 Hornet. No mar, a Rússia tem um porta-aviões, mais de 60 submarinos e 10 destroyers. A Finlândia não possui nenhuma embarcação nessas categorias, contando apenas com pequenas corvetas e navios de patrulha costeira. Se olharmos para esses números, é fácil apontar quem venceria uma batalha direta. Mas aqui tem um ponto importante. Esse confronto não seria uma batalha direta. Por trás dos números modestos, a Finlândia esconde um segredo que faz Putin hesitar. A estratégia finlandesa de nação em armas significa que, embora seu exército permanente seja pequeno, o país pode mobilizar uma força impressionante em caso de guerra. Graças ao serviço militar obrigatório para homens, a Finlândia possui até 870.000 reservistas treinados, dos quais cerca de 280.000 poderiam ser mobilizados rapidamente. Esse modelo, semelhante ao de Israel ou Suíça, é um dos pilares da estratégia finlandesa para dissuadir invasões, compensando a desvantagem numérica inicial frente à Rússia. Além disso, a Finlândia investiu pesadamente em artilharia, orgulhando-se de possuir a artilharia mais poderosa da Europa Ocidental. São aproximadamente 1.500 sistemas de armas de artilharia, incluindo 700 obuseiros, 700 morteiros pesados e cerca de 100 lançadores múltiplos de foguetes. Poucos países europeus têm quantidade similar de peças. De fato, a Finlândia possui mais artilharia pesada que a maior parte dos grandes membros da OTAN no continente. E não é só isso. A Finlândia conhece seu terreno como ninguém. Seu exército é altamente defensivo, apto a operar em florestas e climas árticos, com unidades leves de esquiadores e atiradores de elite experientes em guerrilha de inverno, fatores que complicariam ainda mais uma ofensiva russa. Em dezembro de 2021, a Finlândia fechou o contrato para adquirir 64 caças de quinta geração F-35A dos Estados Unidos, que começarão a ser entregues a partir de 2026. No médio prazo, terá uma das frotas de caças mais modernas da Europa. Enquanto a Rússia expande suas forças na fronteira finlandesa, a Finlândia está respondendo fortalecendo sua defesa
de todas as formas possíveis. O país prometeu aumentar os gastos para 3% de seu PIB até 2029, o que é 1% mais alto do que a recomendação da OTAN. Isso é impressionante, embora ainda seja apenas cerca de metade dos gastos militares da Rússia em relação ao PIB. Complementando esses gastos, a Finlândia está construindo defesas físicas impressionantes. Novas cercas fronteiriças de até 4 metros de altura com arame farpado no topo estão sendo erguidas, equipadas com câmeras de visão noturna, sensores e alto-falantes. O governo finlandês até considera revogar sua adesão a tratados internacionais que proíbem minas terrestres para poder utilizá-las em defesa do território. No âmbito civil, a Finlândia se destaca pelos preparativos de defesa civil. Existem milhares de abrigos antibomba subterrâneos espalhados pelas cidades. Só em Helsinki, a capital, os abrigos têm capacidade para abrigar toda a população de 600 mil habitantes. Esses abrigos são subterrâneos e serão usados para proteção em caso de guerra nuclear. A Finlândia até ordena que seus cidadãos mantenham caixas de emergência com suprimentos que incluem água engarrafada, gasolina e alimentos não perecíveis. O conceito de uma futura guerra com a Rússia está sendo incorporado ao país. Em resumo, a Finlândia adotou uma postura de defesa total, que envolve não apenas forças armadas modernas e numerosa reserva, mas também resiliência civil e melhorias nas fronteiras. Embora seu poder militar absoluto seja muito menor que o russo, a Finlândia tem procurado elevar o custo e a dificuldade de qualquer aventura militar em seu território. Mas o verdadeiro impedimento a Putin não está nas defesas finlandesas, por mais impressionantes que sejam. Está em um pedaço de papel assinado em Washington em 1949, o Tratado do Atlântico Norte. Caso ocorresse uma ação militar russa contra a Finlândia, estaria em jogo o artigo 5 do Tratado da OTAN, o Compromisso de Defesa Coletiva. Os 31 países da OTAN, incluindo potências nucleares como Estados Unidos, Reino Unido e França, seriam convocados a responder militarmente em defesa do território finlandês. Diferentemente da situação da Ucrânia, que não é membro da OTAN e, portanto, não possui garantia de defesa automática pela aliança, a Finlândia agora está protegida por esse mecanismo de segurança coletiva. Especialistas em segurança internacional apontam que um confronto nessa região poderia potencialmente evoluir para um embate direto entre a OTAN e a Rússia, com sérias implicações para a estabilidade europeia e global. E se você pensa que isso é uma possibilidade remota, considere isso. Autoridades russas já deram sinais perturbadores de suas intenções. O ministro da Defesa russo, Andrei Belousov, afirmou que a Rússia deve estar pronta para um conflito com a OTAN na próxima década. A Rússia já tentou desestabilizar a Finlândia facilitando a imigração ilegal, algo que as autoridades finlandesas veem como retaliação pela adesão à OTAN. Essas táticas ficam abaixo do limiar da guerra aberta e poderiam ser vistas pelo Kremlin como uma forma de punir a Finlândia sem provocar a resposta militar da OTAN. Fazer a vida difícil para os finlandeses sem escalada militar, por exemplo, com bloqueios econômicos ou demonstrações de força na fronteira, poderia ser a via preferencial do Kremlin no momento. Mas, e se não for? A resposta dessa pergunta poderá determinar significativamente o futuro panorama de segurança não apenas da região, mas em toda a Europa. E você, o que pensa a respeito? Acredita que a operação especial de 3 dias de Putin, como ele gosta de chamar, vai se estender para o restante da Europa? Deixe sua opinião nos comentários. E se gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever no canal. Até a próxima!